Olá, meus amigos, minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Muito prazer, para quem não me conhece, eu sou o Conrado, né? Essa que vocês estão vendo aí é a Lu, que vai se apresentar para vocês. Hoje nós estamos retomando o nosso estudo, a gente está no capítulo 25 do livro Mãos Unidas. Já passamos da metade, né, Lu? E agora a gente vai pegar firme de novo, nada vai parar a gente, né, Lu? Exato. Bom dia a todos. Que delícia retomar o estudo, né? Eu estava Muito sentindo bom. muita falta. Eu também. Hoje nós estamos exatamente no meio do livro. São 50 capítulos, hoje nós vamos fazer o 25. Que coisa boa. Exatamente. Então, eu sou a Lu, para quem não me conhece, né? Sou trabalhadora da Casa Raio de Luz. De Barretos, né? E é um prazer imenso estar com meu colega Conrado, fazendo esses estudos, refletindo à luz dos ensinamentos do Cristo, refletindo as mensagens trazidas por Emmanuel, né, pelas mãos maravilhosas e pela mediunidade de Chico Xavier. Uma oportunidade ímpar na nossa vida, né, Conrado? Sim, Esses Lu. momentos. E é um estudo que nós fazíamos presencial, né, dentro da casa, aí de Luz em Barretos. Mas por conta da pandemia, a gente decidiu fazer online. E a gente sabe que quando a gente expõe conteúdos no YouTube, tem uma penetração, né, muito maior, atinge muito mais pessoas. Então a gente sabe que isso que nós estamos fazendo aqui pode chegar a pessoas mais distantes. Isso é muito legal. Algo que a gente nunca tinha pensado antes, né? E com toda essa situação que a gente está vivendo, né? Foram aparecendo nessas oportunidades, nós fomos descobrindo novas formas. E isso é muito legal, né? Quem sabe Sim. aí esse conteúdo que ajuda tanto a mim, a Lu, aos nossos colegas da casa, também possa ajudar, né, outras pessoas mais distantes, Sim. né? Interessante que a pandemia nos tirou da zona de conforto, porque nós íamos para casa, estudávamos num grupo pequeno, restrito, né? E a pandemia nos afastou. E, de repente, nós tivemos que nos reinventar para que o estudo não parasse, né? E eu acho que foi o maior presente de Deus. A internet estava aí, todos esses aplicativos existiam e nós não utilizávamos, né? E Pois hoje a gente usa e abusa deles, né? é verdade, né? Como? Surgiram Porque nós bastante usamos, outros projetos. muitos projetos surgiram com essas oportunidades. E é uma delícia, assim, imaginar o quanto a gente pode atingir de corações, né? Que parem um momento também para refletir e para tentar colocar no dia a dia esses ensinamentos que foram trazidos há tanto tempo, estão ali guardadinhos nas páginas dos livros, né? Que a gente possa colocá-los no nosso coração e no nosso dia a dia, porque tem muita informação importante. E se nós estamos realmente em busca da nossa reforma íntima, da nossa evolução espiritual, nada melhor do que aproveitar o que existe de orientação. E porque existem muitas e boas orientações, né? Então vamos nessa onda, nesse impulso aí da pandemia que está empurrando todo mundo para frente, mesmo aqueles que não querem, né, Lu? Então vamos nessa Vai onda todo mundo. junto, vamos nos melhorar, nos transformar, mudar os nossos comportamentos para melhores, nossos hábitos, sermos pessoas melhores, sermos pessoas do bem. Vamos lá, Lu, capítulo 25, sobrevivência. O que você pensa sobre esse Sobrevivência. título? Ô, Conrado, antes eu gostaria de só rogar ao Mestre Jesus que nos envolva com a sua luz, com o seu amor, nos inspirando as melhores reflexões, para que possamos extrair destas palavras ensinamentos que possam nos auxiliar e auxiliar a todos aqueles que tiverem acesso. Que Deus nos abençoe. Perfeito. Vamos lá, né, Conrado? O que que eu penso? O que que eu pensei sobre sobrevivência, né? Quer dizer, é um ato de continuar existindo, né? Quando eu penso em sobreviver, eu penso em permanecer, em resistir a alguma coisa.
Então, você sobrevive a uma tempestade, você sobrevive a uma dor, você sobrevive a uma perda. Então, eu penso que é um ato, assim, para continuar existindo. Então, nós precisamos sobreviver. E olha que esse momento exige de nós essa força, essa postura do ir adiante, de não esmorecer, de perseverar para sobreviver. Precisamos sobreviver, né? Eu pensei nisso. Essa palavra sobreviver, ela extrapola o viver, né, Lu? Uhum. Eu acho que impõe uma condição de dificuldade, né? Um nível de dificuldade aí. E é óbvio, né, Lu? É só a gente olhar, né, em volta, refletir sobre a nossa vida, que a gente vai ver que as situações que a gente passa não são fáceis mesmo. Né? É um teste, é uma prova em cima de outra, né? E é assim que tem que ser. A gente está aprendendo, né, através dessas dificuldades. Mas aí eu acho que Emmanuel vai trazer para a gente orientações de como, né, vivenciar essas situações difíceis, né, que todos passam, que não é privilégio de ninguém, todo mundo tem suas situações difíceis, né, os seus dramas, de uma forma madura, né, Sim, porque a situação sendo a mesma, você pode ter pessoas diferentes reagindo de formas diferentes, né? sim. É de uma mesma situação. Depende do nível de amadurecimento, né? Que cada um tem um nível de experiência, né? De vivência, que cada um tem para poder conduzir bem essas situações. Sim, eu sempre penso que a gente vive e nós precisamos continuar vivos, resistentes a todas as dificuldades que a gente enfrenta. Eu penso que vem como algo para nos é, impulsionar, a não esmorecer, porque se a gente para trazer para o momento atual, nós estamos vivendo muitas aflições, muitas dores, muitas perdas, e que nós julgamos perdas, né, na nossa pequenez, na nossa falta de visão, a gente julga perda, né, e nem sabe que é só temporário. Mas ele diz, eu penso assim, né, apesar de tudo, nós estamos aqui e precisamos continuar, né? Não é abandonar tudo e se trancar por conta de uma perda, por exemplo, né? Mas não, ir à frente, lutar, sobreviver, né? Bem esse sobreviver aí, porque o momento certo chegará para cada um. Então, nós, enquanto estivermos aqui, nós precisamos ter forças para enfrentar tudo aquilo que vem para nós. Só lembrando, né, as aflições fazem parte da vida, não tem como a gente fugir delas, elas fazem parte da vida, mas a gente não pode esmorecer, precisamos continuar firmes. E talvez seja esse o enfoque do texto. Vamos ler, né, Conrado? Lu. Vamos ler. Emmanuel começa assim: enquanto encarnados no planeta terrestre, um tipo de sobrevivência nos interessa, sobremaneira, além daquele para o qual se nos dirigem os pensamentos para lá da morte física. A sobrevivência, depois de rudes golpes sofridos, particularmente no mundo moral. Semelhantes provas repontam com frequência. Olha, ele faz uma colocação, né, Conrado, enquanto encarnados aqui nesse planeta terrestre, porque aqui é um planeta de provas e expiações. Então, enquanto a gente está aqui, ele fala um tipo de sobrevivência, ou seja, nós temos várias maneiras, né, de buscar essa sobrevivência. Ele fala, e que vai além da morte, né? Além dos nossos pensamentos de morte, ou seja, além de sobreviver, de manter-se vivo, ele fala sobreviver ou suportar ou superar aqueles golpes que a gente sofre. E ele coloca principalmente os golpes de ordem moral, né? Porque
quantas e quantas golpes a gente recebe por uma calúnia, sei lá, mil coisas que podem acontecer e que às vezes, né, até um preconceito, as pessoas se machucam tanto com isso que muitas podem desencadear, inclusive, vontade de não continuar aqui, né? De abandonar tudo, de fugir, de diversas formas de fugir. Ele fala que para nós, né? Então ele nos localiza. E eu achei legal ele nos localizar no planeta Terra, para trazer para a gente, como dizendo assim, olha, vocês estão num planeta em que as provas são constantes. Provas do quê? Da sua firmeza moral, da sua vontade, da sua perseverança. Elas fazem parte do seu dia a dia, né? Eu achei bem interessante esse planeta terrestre aqui. Exatamente. Esse é o lugar que nós vivemos, né? Maravilhoso, né? Apesar de tudo isso, todos nós amamos, né, esse planeta, né? Não conhe... A gente pensa que não conhece outro, né, Conrado? Ô, Lu, mas o ponto é o seguinte: como continuar a viver? Como prosseguir caminhando na vida diante de uma traição? Como continuar vivendo diante de uma frustração profunda? Como continuar vivendo diante de um sentimento de culpa? Como continuar vivendo diante de uma mágoa terrível que carregamos? Como continuar vivendo diante de tantas e tantas situações que nos derrubam constantemente, né? Então, esse é o ponto, Lu. A gente tem que continuar vivendo, ou seja, sobrevivendo. Quem nunca se frustrou? Quem nunca se magoou, Lu? Não é? Quem nunca se chateou com alguma coisa? Quem nunca sentiu ciúme? Enfim, Lu, quem nunca viveu dificuldades financeiras, partindo um pouco para o lado para a questão material também? Nunca perdeu um ente querido e sente saudade? Como continuar vivendo diante do sentimento que machuca como a saudade, Lu? Esse é o ponto, Lu. É isso que Emmanuel vai falar para a gente. Ele colocou tudo isso faz parte do local onde vocês estão, né? Desse planeta maravilhoso que nós estamos encarnados, né? E Tantas pensa assim, oportunidades de aprendizado oferece para a gente. sim, e pensa assim, eu não sou privilegiada porque aconteceu comigo, ou eu não sou aquela que tudo acontece. Todos nós passamos por todas as situações que você disse, né? Às vezes a gente se ilude olhando as pessoas sempre sorrindo, sempre feliz, mas a gente não sabe o que vai no íntimo. E, às vezes a pessoa está sorrindo e ela está tão triste internamente, né, Conrado? E outras estão se lamentando. Eu acho que ele vem nos orientar aqui que lamentação não leva a nada, não acrescenta nada. A gente precisa ter força, né? E aqui ele começou agora a apresentar para nós essas provas que a gente passa, né? Então ele falou, é o prejuízo inesperado, a confiança escarnecida, a perseguição com que se não contava, a incompreensão de pessoas queridas. São todas acontecimentos que a gente jamais espera que realmente venha para nós, mas eles vêm. E que eu penso assim, nesse momento, nós precisamos ter forças para superar. Encarar cada uma dessas situações com força, com coragem e com muita fé, né? Porque se nós nos colocarmos na situação de coitados, vai ficar muito pior, não é? Porque a gente perde oportunidades de aprender com situações assim. E vamos falar que é fácil? Lógico que não é fácil, né? É fácil você ter um prejuízo inesperado e você não sabe o que vai acontecer amanhã, como você vai fazer?
Nós estamos vivendo um momento agora que muitas empresas estão fechando. E aí, né? Tem funcionário para pagar, tem contas, né? Como que as pessoas fazem? Se desesperar, vai buscar a morte, vai buscar o suicídio, como uma saída imediata, principalmente aquele que não consegue entender que a vida continua, né? Então, quantas situações que ele foi colocando aqui para nós, por exemplo, perseguição, né? Você já foi perseguido? A perseguição é uma coisa terrível, principalmente quando você julga que não é merecedor daquela perseguição, você fica extremamente desesperado, né? Ele vai apresentando para nós aqui as situações dessas provas que ele fala, repontam com frequência. Não é que isso não acontece nunca, acontece muito, não é? Não tem como menosprezar todas essas situações da vida, todos esses golpes que eventualmente a gente sofre, né? Às vezes, a confiança quebrada, né? Às vezes, aquilo que a gente está passando é tão dolorido, tão sofrido, que a gente pensa em abandonar a vida. A pessoa entra numa depressão, numa crise de ansiedade, a pessoa pensa em suicídio, não é? A gente não pode menosprezar o poder, né, do dano que essas situações podem causar. Mas, como você colocou muito bem, Lu, a gente precisa ter o entendimento, a maturidade, para conseguir extrair de todas essas situações o aprendizado. Ao invés de se lamentar, tudo bem, sofreu um golpe, né? Assimila, chora o que for necessário. Tudo bem, faz parte, né? Deixa a coisa fluir, mas não fique alimentando além da conta, né? Eu não posso dizer para alguém, olha, não sofra por causa disso. Não, faz parte. Se magoou, sofre, chora, mas terminou de chorar, levanta a cabeça, bola para frente. Segue em frente sem alimentar. O problema é a gente ficar remoendo situações da vida. E aí, pergunta, qual o propósito de Deus para mim diante dessa situação difícil? O que Deus quer que eu aprenda aqui? Né? E assim a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai evoluindo, mas não podemos menosprezar o poder, né, de derrubar o indivíduo que essas situações têm. Por isso que a gente precisa buscar auxílio, buscar ajuda, saber que a gente, estando juntos de mãos dadas, como é o nome desse livro, né, o propósito desse livro, nós somos mais fortes. Busque ajuda. Ajuda e se deixe ajudar. É assim sempre, um de um segurando na mão do outro. Com certeza. E aí a gente consegue passar por isso, não é? Sim. Esses momentos, assim, eu vejo como momentos de grande necessidade e de oportunidade de refletir, de meditar, de olhar profundamente para dentro da gente, para entender, né? Às vezes é uma repetição de situações tristes, né? Precisamos parar e pensar. Às vezes essas situações nós mesmos buscamos, né? Então, vamos entender, né? Às vezes elas acontecem porque elas estavam ali e não dependia da gente. Mas em outras situações somos nós que acabamos buscando, sem perceber, né? Que essas coisas aconteçam conosco, né? Então, é importante para que a gente reflita. Quando eu sou muitas vezes perseguida, por que isso acontece tantas vezes comigo? Então, é momento da gente parar e falar, não o porquê, mas o que eu estou fazendo? Como que eu estou contribuindo para que isso volte a acontecer na minha vida? Né? Quando a gente encara assim com mais responsabilidade, é porque nós estamos em busca de continuar sobrevivendo, de persistir e superar esses problemas, né? Eu penso sempre nisso. Quando você se coloca numa situação de coitado, de perseguido, você alimenta uma situação tão ruim, você atrai vibrações tão negativas para você, que você se vê preso naquela situação, não consegue nem achar saída.
estaciona, ele não sai, Exato, não se movimenta, e a gente precisa se movimentar para sair dessa. exato. Nem penso nisso. Ó, noutros lances da existência, é a ruptura de laços afetivos, a transformação violenta que os desastres impõem, o obstáculo imprevisto, os pensamentos da solidão. Volta a apresentar para a gente mais situações que nos levam a tristezas, às lamentações, né? Que são os golpes que a gente sofre, né? Ruptura de laços afetivos, né? Como é difícil quando rompe, né? Quem E ó, nunca sofreu por amor, né, Lu? quem? E os pensamentos de solidão? Às vezes a pessoa convive com 10 pessoas ao mesmo tempo, mas ela se sente só, não Lu, é? especificamente sobre a solidão, eu Ah, tive a oportunidade de morar em São Paulo por um tempo, fiz faculdade, trabalhei em São Paulo, e era impressionante a sensação de estar sozinho mesmo que eu sentia. Mesmo tendo tanta gente amontoada. Morava num prédio, muitas pessoas junto, um prédio bastante populoso, né? Mas cada um cuidando da sua vida, indiferente à vida do outro, e aquilo lá é algo assim que realmente incomoda. Né? A gente se sente sozinho, fala, nossa, às vezes a gente está andando numa rua, Lu, é tanta gente, é um formigueiro, mas ao mesmo tempo você está sozinho. Né? sim, sim. Ô, Conrado, você falando desse monte de gente, esse formigueiro, e como que a situação no mundo mudou, que a gente tem medo de andar nesses formigueiros, né? É, eu me lembro quando eu era adolescente e eu voltava do inglês a pé e eu ficava morrendo de medo da rua estar vazia. Então, quando eu ouvia alguém andando, eu ficava tão tranquila que falava, não tem mais alguém. E isso era 9 horas da noite, mas há muitos anos atrás era tarde, né? E naquela época, pai não ia buscar ninguém o tempo todo, a gente ia e voltava sozinho. Então, eu pensei, assim, hoje, se nós estivermos andando na rua mais tarde e você perceber outra pessoa andando, você sente medo. Né? Olha como nós estamos mudando tudo, né? Os nossos conceitos. E esse livro vai mostrar para a gente a necessidade da gente dar as mãos, de nós mudarmos essa forma de viver, né? Sempre com medo. E coloca assim, ó, todos esses episódios amargos, então ali está falando, tudo isso é muito triste, né? Lembrando trechos incendiados de caminho, a criatura é habitualmente induzida a processos de angústia, das quais se retira, quase sempre em perigoso desgaste. Depressão, Olha, ansiedade. depressão. Porque é trechos incendiados do caminho que a gente não espera que aconteça, né? Quando você está caminhando, quando você está levando a sua vida, né, Conrado? Fazendo tudo aquilo que você sempre se programou, nós não esperamos que algo ruim aconteça. Óbvio, né? Ninguém vai ficar... Só se for uma pessoa extremamente pessimista, achando que todo mal vai acontecer. Mas, normalmente, a gente não espera. Então, eu vi que esses incêndios, ele quis dizer aquilo que nos acomete sem que a gente esteja esperando. Então, ele fala que é habitual, né? Quer dizer, é algo normal que se instale esse processo, né? Essa angústia, essa dor, né? E se isso instalar, leva a um desgaste perigoso. Que desgaste? Desgaste de energia, de forma errada. Então, a gente gasta uma energia muito grande sem buscar a solução, trazendo tristeza. Eu sempre penso na nossa vibração, caindo a nossa vibração, atraindo para nós o mesmo sentimento e potencializando a tristeza, potencializando a angústia. Quer dizer, essa pessoa, para que ela consiga
ir adiante, ela vai precisar de muita força e muito auxílio, se ela entrar nesse processo depressivo, né? É sim, Lu. A gente ontem fez um estudo, o estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente faz toda terça-feira, né, Lu? Online. Toda terça. Inclusive, quem estiver assistindo esse vídeo, se tiver interesse em participar dos estudos do Evangelho, que acontece toda terça, às 8 horas da noite, deixa um recadinho na página da Casa Raio de Luz do Facebook, com o telefone que a gente adiciona no grupo do WhatsApp, aí para poder mandar o link, para poder participar, né? Mas, enfim, Sim, naquele estudo de ontem, a gente estava falando justamente sobre essas questões. Quanto mais nós direcionamos nossa energia para as questões materiais, quanto mais nós apostamos todas as nossas fichas, né, no sucesso financeiro, no poder, em tudo que está aqui concentrado nesse plano aqui material, maiores são as nossas frustrações, né? Maior é a percepção de perda que a gente pode ter. Quanto sim, mais a gente entende, compreende a vida futura, mais facilidade, com mais maturidade, nós vamos saber sobreviver diante dessas situações difíceis que a vida coloca para a gente, para todos nós. É por isso que eu sim, falo, a gente pode ter pessoas diferentes reagindo de maneiras diferentes a uma mesma situação. com certeza, com Então, certeza. o que ele está falando, olha, o mundo, essa experiência que vocês estão vivendo encarnatória aqui, vai te trazer tudo isso. Vai trazer sentimento de ser traído, sentimento de solidão, você pode se sentir perseguido, você pode ter a confiança quebrada, ruptura de laços afetivos, enfim, tudo, Lu. Isso aí faz parte do pacote. Aí, na Sim, hora que a gente encarnou, estava no contrato lá, ó, nós assinamos. Faz parte do pacote. Mas aí, Lu, como que passar por tudo isso? Se a gente apostar nossas fichas todas no lado material, vai ser muito difícil. Uma coisinha que a gente perde vai parecer algo terrível, muito grande, uma perda, né, irreparável. Então, a sim. gente tem que saber trabalhar de forma equilibrada questões espirituais e materiais, para que a gente possa conduzir essas situações da melhor forma possível. Quando nós percebemos, né, Conrado, quando a gente tiver certeza de que tudo isso é transitório, tudo isso é passageiro. Enquanto você estava falando, eu me lembrei de uma passagem que está em João, não sei se eu vou lembrar certinho, mas é assim, uma fala de Jesus, que ele disse, eu disse tudo isso a vocês para que em mim encontrem a paz. No mundo, vocês terão aflições e dores. Contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele mostra para a gente, né, que mesmo que nós sabemos que aqui estamos num mundo de provas e expiações, nós sabemos que as dificuldades vão aparecer, mas o que Jesus deixa para a gente, nessa mensagem redigida por João, é que a gente tenha bom ânimo, ou seja, que nós não nos entreguemos facilmente, que a gente esteja sempre disposto a buscar soluções. Porque às vezes é tão cômodo a gente esperar que a solução caia no nosso colo, que ela venha do céu, né? E a gente pede para que as coisas se resolvam. Mas a mensagem é tão clara, né? Assim, tenham bom ânimo, se disponham a fazer. Ele fala, eu venci o mundo, como um exemplo, vocês podem vencer também. Todas essas aflições, essas situações e sobreviver a tudo isso. Lógico que a gente não tem, né, o potencial que teve Jesus, mas ele deixou um Tadinho, recado para tadinho, nós, né? né? A gente tropeça, né, Conrado? Mas o que ele mostra para a gente é não desanimar, Na né? É ir medida em do possível, não frente. se abalar tanto, né? E se abalou, ok, tudo bem, mas Tudo segue. bem.
Sim. Levanta a cabeça. Aquela história do levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima e vamos embora. Vamos em frente, entendeu? Aí ele fala assim, urge reconhecer a serenidade, perdão, urge reconhecer que a serenidade nos deve partilhar a viagem terrena, a fim de que a aflição não se nos faça exaustor de energias. Porque a gente não produz aflito, né, Conrado? A gente só desgasta. Você fica esmorecido de tanto que você gasta energia, às vezes aflito. E, Conrado, estou lembrando de uma passagem que está em Mateus, mas eu não vou lembrar também qual capítulo nem qual versículo. Mas... É que eu gosto também, né, Lu? Não, eu lembro as coisas assim, mas não com tanto detalhe. Mas você se lembra de uma passagem que Jesus disse assim, a cada dia basta o seu mal. Quando a gente tem isso conosco, nós não geramos ansiedade pelo que vem amanhã. Sabe aquela situação? Você está passando por um momento difícil e aí você já começa a ficar aflito com o que vai acontecer amanhã, depois da manhã, e você sofre por antecipação. Então, isso para mim é algo muito forte. Eu lembro muito disso na minha vida. Por isso que eu falo, eu sei que está em Mateus, eu sei que está onde, né? Então, a cada dia basta a sua dor. Se nós fizermos isso, nós vamos viver com mais serenidade, com mais tranquilidade, né? E não vamos acabar com as nossas energias, chegar no fim do dia e falar, nossa, eu não fiz nada, eu estou tão cansada, eu não sei porquê, mas eu não tenho forças, porque as suas energias foram direcionadas de forma errada. Não Fica é? doente, né? Tem todas essas situações, Lu. Tudo. Olha, tem uma palavrinha que ela é constantemente martelada nos nossos estudos, né? A tal da serenidade. Serenidade. Ter serenidade na vida. E como é difícil, né, Lu? Como é difícil manter serenidade diante de situações difíceis. Estamos aprendendo, né? Em alguns momentos vamos conseguir, outros nem tanto, mas serenidade, ter mais tolerância, compreensão, entendimento, paciência, humildade, é tudo, né, qualidades que a gente precisa em algum momento, né, conseguir transformar isso, fazer com que isso seja realmente patrimônio nosso, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Né? Então, independente do que você estiver passando, né, é importante que a gente se lembre que nós estamos em uma viagem terrena. Olha aqui que ele colocou aqui, ó. É lindo. Viagem terrena. Se eu estou viajando, eu não sou daqui. Eu estou aqui, eu estou em viagem, estou de passagem. Por isso que todo mundo um dia encarna, um dia desencarna. Tem hora de chegada e hora de saída, check-in e check-out. Vai chegar o momento do nosso check-out. Então, Lu, a gente tem que entender que nós estamos aqui encarnados, vivendo essa experiência tão importante, esse aprendizado, mas não se resume só a isso. É muito além disso. A gente tem que valorizar a importância de estarmos aqui, mas a nossa existência extrapola. Então, tenha, sim, serenidade, né? Se algo muito difícil aconteceu, se acalma, coloca a cabeça no lugar, pense, né, em soluções, né? Ao invés de se lamentar, ao invés de se revoltar, resolve. Estamos aqui para isso, para resolver problemas, para que a gente seja um instrumento, né, de solução e não algo que vai acrescentar mais ao problema, que vai gerar mais problema em cima de problema, né, Lu? Sim. Ô, Conrado, não por acaso, né? Segunda-feira também no Evangelho eu falei sobre aflições. Não, E tudo nada é por é acaso, né? entrelaçado, né? Impressionante. Tudo uma coisa interligada à outra. A gente nem imagina, né?
Ele fala para a gente aqui, urge reconhecer, ou seja, é uma necessidade premente que a gente reconheça a importância da serenidade. E aí, por que eu falei da aflição? Porque muitas pessoas podem estar nos assistindo e pensam assim, uai, mas não é bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados? Olha, tem diferentes tipos de aflições. Tem aquelas aflições que vêm dentro do nosso processo reencarnatório, que é o que ele disse ali, na nossa viagem terrena, né? E que a gente precisa saber superá-la. Mas a gente precisa ter muito cuidado com as aflições que nós criamos para nós mesmos, desnecessariamente. Então, o que leva a gente a viver aflito o tempo todo? A perder energia, a se desgastar. Eu queria, Conrado, dar um exemplo aqui que não está, só por conta de eu ter falado das aflições, né? Mas vamos imaginar quanto sofre aquela pessoa que não gosta, não gosta de trabalhar. Vê no seu trabalho, na sua função, um momento de desgaste, de desânimo, já levanta Toca o pensando que despertador e fala assim, ah, não, você já acorda chateado. a pessoa toma café aflita porque está indo, nervosa, passa o dia ansiosa, até a comida faz mal, não digere. Quer dizer, você está fazendo o quê? Olha o exaustor que você está agindo em você. Ao invés de você guardar suas energias, se manter mais calmo, mais sereno, porque é aquilo que está tendo para agora. Sabe, falo, eu posso mudar? Posso, se eu puder mudar, eu vou mudar. Mas e se eu não puder mudar? Olha, se eu não puder mudar, eu tenho que ter serenidade para aceitar as coisas como são, né? E não me desgastar tanto, porque senão a gente começa a alimentar algo que vai nos fazer mal, né? A gente tem que ter essa consciência, né? De novo, eu falo, a cada dia basta o seu mal, a gente não precisa criar situações ruins para nós com as nossas próprias mãos, né? É contraditório, não é? Perfeito. Saber sofrer, né? O bem sofrer, o bem É viver. passar o bem sofrer. Aí ele coloca, olha como ele dá importância na serenidade, ó. Abstenhamos-nos da tensão emocional, como quem se previne contra a incursão de moléstia grave. Olha, Conrado, ó, como é importante isso, vou até ler de novo. Abstenhamos-nos da tensão emocional, como quem se previne contra a incursão de moléstia grave. Os agentes imunológicos, nesse sentido, são sempre o amor, que desterra o ódio, a paciência, que exclui a irritação, a humildade, que afasta a inveja, e a prestação de serviço, que anula a desconfiança. Olha, ele bateu assim para a gente. Para que você vai alimentar a agitação emocional, a tensão emocional? Quer dizer, tenta se afastar disso o máximo que você puder. Como você faz para se prevenir de uma doença? Hoje nós usamos máscara, álcool em gel, lavamos as mãos para nos prevenir de um vírus. E ele fala: usem o amor, usem a paciência, usem a humildade para se prevenir do quê? Das moléstias ou das doenças que virão em função do seu destempero, em função do seu desequilíbrio emocional. Porque você vai acarretar para o seu, primeiro para o seu corpo astral, depois para o seu corpo físico, doenças que vão se materializar em você. Olha, ele deixa muito claro como que o desequilíbrio pode levar a moléstias, a doenças, né? Perfeito, Lu. Então, todo dia, quando eu acordar, que a gente vista a nossa máscara do amor, que a gente vista a máscara da paciência e vamos nos prevenir, né, de ficarmos doentes. A gente está se prevenindo, está tomando cuidado. Máscara de amor, máscara de paciência, máscara da humildade, né, máscara da utilidade, de ser útil, da caridade. Não é isso. A gente só previne o ódio se a gente usar a máscara do amor, não é? Para se combater ódio,
ódio se combate com amor. E, enfim, para todas as outras dificuldades, Lu. Então, eu acho, Lu, que essa questão de tensão emocional, a medicina já fala muito disso hoje, né? Que Sim. ela é a causa principal de muitos males. Às vezes, quando a gente fica muito ansioso, muito preocupado com alguma coisa durante o dia, chega no final do dia, a gente está com dor de cabeça, o corpo está pesado, parece que passou um caminhão em cima da gente. Olha só as Sim. consequências, né? E que acontece com o nosso corpo por conta dessa tensão, essa preocupação, né? A gente perde o apetite, o estômago fica ruim. E isso aí, se a gente ficar sentindo isso por muito tempo, vai ter consequências mais graves. Pode se tornar uma doença séria, né? Então, eu Sim, achei muito legal. Previna-se, também. previna-se de tudo isso. Basta que a gente. Só que para isso a gente precisa ter serenidade. Para isso a gente precisa entender que existe algo além de tudo isso e que existe uma inteligência por trás que está nos conduzindo. E que se eu passo por uma Sim, situação difícil é para aprender, não existe castigo. com Existe certeza. oportunidades de aprendizado sempre. Sim. Muito legal, né, estar caminhando esse capítulo, porque ele começa nos ensinando que nós queremos sobreviver. Nós temos uma passagem pelo planeta Terra e nós precisamos sobreviver a todas as aflições, todas as dores que virão para nós. Aquelas que a gente cria e que nós podemos mudar, e aquelas que aparecem, que surgem. E ele está dando a receita para a gente aqui, né? A gente pode se prevenir de forma a sobreviver com mais tranquilidade, superar cada uma dessas dificuldades com mais serenidade, aquela aceitação. Eu estou me lembrando da carinha de Chico Xavier, porque a serenidade e a humildade, né? Ele doente, passando por 1000 problemas, né? Enfrentava tudo com muita serenidade, porque ele tinha uma convicção tão grande que tudo era passageiro e que tudo aqui, como você disse, é aprendizado, né? Tem uma passagem no Vinha de Luz, de Emmanuel, que ele fala que nós vamos sendo aperfeiçoados no cadinho. É como se quando a gente vai no laboratório de química, nós pegamos e vamos macerar alguma coisa dentro do cadinho, a gente usa. É como se fosse aquele, antigamente, que amassava alho, né? Que punha e ia amassando lá. Então, nós vamos sendo preparados, ele fala, nesse cadinho. Então, é com atrito, é com dor, né? Que a gente vai se aprimorando, né? Emmanuel, As como sempre. melhores coisas são extraídas, né, sob pressão, né, Lu? A gente Sim, pensar no óleo essencial, que faz tão bem, né? Ele então, você pega lá a erva, né, o que for, a folha, e você amassa ela para você extrair, né, o que ela tem sim, de melhor. A mesma forma a gente, né, exatamente. Lu? A gente passa por essas situações, né, de desgastes, né, de atritos, tudo. Por quê? Porque a partir delas nós podemos extrair o que nós temos de melhor, que já está dentro de nós, né? Você tem uma folha, né, uma flor que ela já tem dentro dela esse melhor, o óleo essencial, por exemplo. Mas está ali, Uhum, nós já temos o nosso. A gente já tem tudo que a gente precisa. Só que a gente ainda não extraiu. A gente sim. precisa encontrar e extrair isso que a gente tem de melhor dentro de nós. E dói. Do... E dói para extrair o melhor, mas sai. A gente só tem que É. saber que é o processo, né? E, Aí Emmanuel termina assim, ó. Aprendamos a observar que o desequilíbrio é precursor provável de doença, que não raro termina com a desencarnação prematura. E procuremos nos certificar de que, nas lutas com que somos testados, na terra e fora da terra, na escola da experiência, é necessário que saibamos não somente viver e aperfeiçoar,
mas também suportar e sobreviver. Nossa, perfeito. Olha, eu sempre acho assim, Emmanuel fecha de um jeito que fala, meu Deus, né? O que a gente vai comentar disso tudo? Olha lá, nós falamos agora mesmo, desequilíbrios, né? Desequilíbrio emocional, principalmente, ele fala, não raro vai te trazer uma doença, né? E às vezes, olha, está nas nossas mãos. Então, aquelas aflições que nós criamos, pela nossa falta de atenção, né? De equilíbrio. A gente acaba trazendo para nós uma doença que pode levar a uma desencarnação prematura, não estava previsto. Mas com seu livre-arbítrio você chegou a ela. Então ele fala, vamos procurar nos certificar de que nós estamos sendo testados nas lutas, nas dificuldades. Legal que ele falou, tanto na Terra como fora dela, quer dizer, tanto encarnado como desencarnado, nós vamos ser testados. E olha que legal que ele disse, na escola da experiência, porque você só aprende quando você passa pela situação. É muito fácil eu falar, não, mas é uma doença tranquila, essa Covid é uma gripe, é uma virose que é uma gripe, até que você passe por ela. Então, a experiência, o aprendizado vem quando você experiencia, né? E aí ele coloca para nós, o que nós estamos fazendo nessa terra ou fora da terra? Qual que é a nossa grande missão? A nossa grande missão é evoluir, é nos aperfeiçoarmos, é eliminarmos as nossas fraquezas, nos corrigirmos. Fala, não, não é só isso. Você também precisa aprender a suportar as cargas que vêm para você. E sobreviver a elas. Ou seja, não desistir daquilo que você tem como uma programação reencarnatória. As dificuldades vêm, as dores vêm, mas cabe a você, com serenidade, com equilíbrio, além de se evoluir, superar. Porque uma coisa está decorrendo da outra, né? Quando você suporta as dificuldades, quando você supera essas dificuldades, é óbvio que você já se melhorou e muito. Então, já está dentro do seu programação de aperfeiçoamento, né? Nossa, achei maravilhoso, Conrado. Fico falando meia hora aqui, vou até parar. Ah, Lu, esse capítulo foi realmente muito, muito. Nossa! Acho que tem um potencial de nos ajudar bastante, principalmente quando ele dá uma dica tão fundamental assim, né? Nesse esforço nosso de sobrevivência, é necessário que a gente tente não se desequilibrar diante das situações, né? Mas Sim. o que é se desequilibrar? Se desequilibrar, Lu, é ficar com raiva de alguém. Se eu estou com raiva, perdi o equilíbrio, né? Me desequilibrar é me magoar. Quando eu me magoo, eu me desequilibrei. Saí fora do prumo, né? Me desequilibrar é vivenciar uma depressão, uma ansiedade, todas essas situações, Lu. Então, se a gente conseguir trazer calma, serenidade, entendimento para essas situações, se eu, de repente, recebo a notícia de uma doença grave que eu vou ter que passar, e aí, será mais fácil passar por isso desequilibrado, transtornado, revoltado, inconformado, ou vai ser mais fácil passar de uma forma madura, serena? Quando a gente perde um ente querido, não estou falando que é fácil. Por isso que eu sempre digo aquilo, eu acredito que é completamente aceitável, né, e natural que a pessoa sinta, chore mesmo, sinta a sua dor mesmo, mas depois levante a cabeça, né? Para não ficar alimentando sentimentos ruins dentro dela, de revolta, de conformismo, Isso. né? O equilíbrio, manter equilíbrio diante das situações é
ponto-chave para que a gente não adoeça prematuramente e que a gente não desencarne prematuramente, não é? Sim, Então, Lu, não é fácil. Eu acho por isso que a gente vive esse ciclo reencarnatório, porque a gente não aprende de uma hora para outra. A gente vem aqui, aprende um pouquinho, tenta colocar um pouquinho em prática, depois da outra vez coloca um pouquinho mais, depois um pouquinho, até que um dia nós vamos estar pronto. Até que um dia nós vamos conseguir manter serenidade diante de todas essas situações. Né? Esse é o caminho. Mas a gente tem que ter cuidado, não se cobrar tanto, mas ter o esforço, se se esforçar, esforçar. né? Para que a gente melhore. Para a gente chegar naquela frase finalzinha lá de Jesus e João, né? Eu venci o mundo e as aflições. Né? Eu E aí, sobrevivi a tudo isso. estamos vivendo um momento de pandemia, né? Onde também tem tantas restrições aí, a vida mudou para muitas pessoas, o risco, a iminência da morte batendo a porta aí mais pertinho, ninguém pensava tanto em desencarne como se pensa hoje, né? E aí, como é que nós vamos viver essa situação? Será que é à toa? Que não É, é propósito, nós estarmos passando por tudo isso? É que a gente sim, vai tirar o aprendizado disso também, né? que saibamos todos. Entender, né? A base aí tão importante nesse momento do respeito, né, Conrado? Do respeito e do amor, né? Importante mais. Olha, eu adorei esse capítulo. Muito Eu bom, acho que muito sim. bom, muito bom. Nós ficamos um tempinho longe dos estudos por diversos motivos, né, Conrado? Que É. nos impediram de estar aqui, mas o nosso retorno nesse capítulo, assim, foi algo de presente hoje. Um Abriu. presente para a gente retomar com muita garra, né? Sobrevivendo aí a todas as dificuldades que surgem no caminho, né? Isso mesmo. Muito bom que a gente não tenha mais que pausar, que parar, que agora a gente vá até o fim, né? Deus Direto. quiser, Muito bom. se Deus quiser. Bom, Conrado, então, além de agradecer a sua companhia, as suas reflexões perfeitas, suas colocações maravilhosas, eu queria aproveitar e agradecer a oportunidade de estar aqui. Oportunidade desse estudo, desses aprendizados. Agradecer ao Mestre Jesus por todo o apoio, pelo amor incondicional que tem com cada um de nós e por todos os exemplos e ensinamentos que ele nos trouxe, e principalmente a proteção de Deus, né, que não desampara e que está no comando das nossas vidas. Que a gente tenha essa fé bem viva dentro de nós, de que Deus é pura bondade e amor. E assim a gente se revolte menos com todos os acontecimentos. Assim seja, Lu. Muito Muito bom. obrigada, Muito viu? obrigado, Fica Lu. com Deus. Até a próxima. Fiquem com Deus. Um abraço Até. a todos. Abraço a todos.